Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa análise do informativo 868 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A gente vai destrinchar juntos as decisões mais quentes e importantes que saíram de lá, entendendo o que elas significam na prática. Então, o que temos para hoje? A pauta está bem recheada. Vamos falar sobre um caso de roubo contra uma mesma família, discutir os limites de uma ação judicial quando já existe uma decisão final, entender uma gratificação para servidores federais, ver quem decide quando pais não concordam sobre a viagem de um filho e, para fechar, um detalhe técnico sobre prazos que pode mudar o jogo em um processo. Bora lá? Para começar, já vamos direto para um tema super relevante. Um precedente qualificado, ou seja, uma decisão que vai servir de norte para todos os juízos do país. Pensa só na situação. Um criminoso entra numa casa e leva bens de várias pessoas da mesma família. E aí, a gente considera isso um crime só ou vários crimes de roubo? Então, esse caso aqui não é qualquer um, viu? Ele foi classificado como tema repetitivo 1192. E o que isso quer dizer? Que a conclusão é obrigatória, tem que ser seguida por todo o judiciário. E o coração do debate foi a figura do concurso formal. Tá, mas o que é esse tal de concurso formal? Vamos simplificar. É uma regra de nosso Código Penal para quando uma única atitude de alguém, uma só conduta, acaba gerando mais de um crime. Ao invés de somar a pena de cada um desses crimes, o que poderia dar uma pena gigante, o juiz pega a pena do crime mais grave e só aumenta um pouquinho. É uma forma da pena ficar mais proporcional. E aí, o que o STJ decidiu? A tese firmada foi a seguinte: se o ladrão, com uma única ação, lesou o patrimônio de várias pessoas, mesmo sendo da mesma família, isso configura concurso formal. O que importa, no fim das contas, é quantos patrimônios foram atingidos. Não importa se foi uma ação só. Atingiu o bolso de 3 pessoas, então são 3 crimes em concurso formal. Simples assim. Beleza, superado o primeiro ponto, vamos para o nosso segundo caso. E aqui o negócio fica bem técnico, mas é fundamental. A discussão é sobre os limites do poder da justiça. Será que dá para usar o mandado de segurança, aquela ferramenta para proteger um direito claro e indiscutível, para contestar uma decisão judicial que já é definitiva, da qual não cabe mais nenhum recurso? Aqui, a gente tem um verdadeiro embate entre dois gigantes do direito. De um lado, o poder-dever do STJ de controlar se os outros tribunais estão agindo dentro da sua competência. Do outro, a proteção à coisa julgada, aquele princípio que diz que uma decisão final não pode mais ser discutida. E a resposta do STJ foi direta e reta, sem rodeios. Eles disseram o seguinte, olha, a lei do mandado de segurança é muito clara. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial que já transitou em julgado. Ponto final. Isso reforça a segurança jurídica e o peso da coisa julgada. Saindo um pouco da esfera processual, vamos agora para um caso de direito administrativo que mexe com o dia a dia de muito servidor público federal. A pergunta é se a gratificação de atividade de segurança, a famosa GAS, deve ser paga com base no nome do cargo da pessoa ou nas tarefas que ela realmente faz. A lei que criou a GAS diz que ela é para quem exerce função de segurança. E o mais legal aqui é que o tribunal não ficou só na letra fria da lei. Eles foram olhar a história, a prática e viram que no passado essas funções de transporte e segurança eram uma coisa só. E na realidade, quem dirige para uma autoridade muitas vezes faz bem mais do que só guiar o carro, né? Atua na proteção também. E essa decisão é um exemplo perfeito de uma coisa muito importante no direito: a primazia da realidade. O que vale é o que a pessoa faz de verdade, no dia a dia, e não só o que está escrito no crachá dela. Se o servidor da área de transporte comprova que também exerce funções de segurança, ele tem direito, sim, à gratificação. Agora a gente entra num terreno bem delicado, que é o direito de família. A situação é clássica, infelizmente. Os pais estão separados, um deles quer fazer uma viagem internacional com o filho, mas o outro não concorda e não dá autorização. E aí, nesse impasse, quem é que bate o martelo? Qual tribunal tem o poder para decidir isso? A base de tudo aqui é o nosso conhecido ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA criou várias especializadas só para cuidar dos interesses dos menores, sempre pensando no que é melhor para eles. A grande dúvida era: essa regra vale sempre ou só quando a criança está numa situação clara de risco de perigo? E a resposta do STJ foi
categórica. Mesmo que não haja nenhuma situação de risco aparente, a competência para decidir sobre a autorização de viagem é sim da Vara da Infância e da Juventude. O papel dela é proteger todos os direitos da criança, o que inclui o direito de viajar, de conhecer outras culturas. Não é só para apagar incêndio quando já existe um problema grave. E para fechar a nossa análise de hoje, vamos a um último ponto. Esse aqui é bem técnico, coisa de processo civil, mas afeta a vida de todo advogado que pisa num foro. A discussão é sobre o momento exato em que começa a contar o prazo para recorrer de uma decisão. O Código de Processo Civil atual tem uma pegada bem colaborativa. O juiz dá uma decisão para organizar o processo, que é a chamada decisão de saneamento. Só que depois disso, a lei dá às partes um tempinho para pedir esclarecimentos ou ajustes. A grande questão era: o prazo para recorrer dessa decisão de saneamento começa a contar logo de cara ou só depois que o juiz responde a esses pedidos de esclarecimento? E o que o STJ fez? Bateu um martelo a favor da segurança jurídica e da cooperação. O prazo para recorrer só começa a contar depois que esse diálogo acaba, ou seja, depois que o juiz analisa os pedidos de esclarecimento e a decisão fica estável. Isso é super importante porque garante que ninguém vai perder um prazo de recurso só porque estava tentando, de boa fé, colaborar com o andamento do processo. Faz todo sentido, né? Pois é, pessoal, de um assalto a uma família até a briga por um bônus de segurança, passando por uma viagem internacional de uma criança e por regras de processo, a gente viu como as decisões do STJ impactam a vida real de várias formas. Fica a reflexão: qual dessas decisões que a gente conversou hoje vai ter o maior impacto no nosso dia a dia?